Graça e paz aos irmãos. Muito boa noite, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Nós vamos ter a nossa última oportunidade. Queremos agradecer o pastor Cleiton aí a honra, do convite para estar com os irmãos aqui da Igreja Batista de Parquelândia, e esperamos que de alguma forma possamos ter aí crescido um pouquinho na nossa reflexão. E fiquei muito contente a ver a dedicação, dessa igreja aí, logo cedo, sábado, bastante gente interessada, em estudar a palavra de Deus, irmãos muito dedicados, assim como o pastor. Que Deus abençoe muitos irmãos, muito obrigado aí por tudo que os irmãos fizeram por nós, mesmo sem a gente merecer. Isso que é mais impressionante, E então hoje nós vamos voltar com a graça de Deus para São Paulo. Estejam orando por nós, porque nós temos um caminho longo, como eu gosto de dizer com o pessoal brincando, eu moro longe, o caminho é deserto e o lobo mau passou aqui por perto. É brincadeira, claro. Pena que as crianças já saíram, senão elas iam gostar da história. Mas, meus amados irmãos, vamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus, para que esta palavra venha nos abençoar e nos ajudar a entender. Nós vamos hoje à noite falar sobre um texto bastante conhecido, um texto que certamente os irmãos já ouviram e leram, alguns conhecem talvez bastante, quem sabe quase de cor, mas é um texto muito rico da palavra de Deus e que certamente vai abençoar a nossa vida, o nosso coração, principalmente se nós tivermos aqui entre nós alguns amigos, visitantes aqui na igreja, e essa palavra certamente vai mostrar coisas interessantes para você sobre Deus que talvez você não esteja sabendo ainda. O texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 15 diz o seguinte. Nós vamos ler parcialmente e vamos prosseguir refletindo sobre esse texto. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nós vamos até aqui, depois vamos continuar lendo este texto importante de Lucas 15. Meus amados, essa história é bastante conhecida, na verdade, a parábola do filho pródigo. Se nós quisermos falar de maneira mais assim atual, nós podemos dizer que é a parábola do filho que voltou. No entanto, quando nós lemos esse texto e superficialmente escutamos o que acabamos de escutar, na verdade nós não fazemos ideia do que nós temos de tão extraordinário quando nós descobrimos os detalhes que estão por trás dessa narrativa do Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por um médico muito detalhista e que apresenta certas coisas extraordinárias. A primeira coisa que é importante saber e que realmente é surpreendente é que Jesus já começa falando para a sua audiência, que é composta de judeus que conhecem a lei e as suas tradições. Ele começa falando algo que deixa todo mundo assustado logo de imediato, porque ele diz o seguinte: essa parábola, na verdade, é uma história não acontecida, mas uma história possível, provável, que se fundamenta dentro de uma realidade que todo mundo conhece.
E portanto, quando Jesus diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança, todo mundo já parou e ficou assustado com o que Jesus disse, porque isso era simplesmente impossível. Nunca aconteceria uma coisa desse tipo. Por quê? Porque na verdade nenhum filho tinha direito de pedir a herança para o seu pai dos bens, das posses que fossem as posses paternas, a não ser na ocasião da morte do pai. Então, quando Jesus começa dizendo que o filho mais novo foi e pediu ao pai a parte da herança que deveria ser dada a ele, imediatamente todo mundo fica surpreso, porque isso equivale a dizer o seguinte: pai, eu quero a sua morte, eu não quero saber do Senhor de jeito nenhum, eu quero logo pôr a mão nos bens materiais e não me importo em nada com o Senhor. Então, quando nós lemos com a nossa cultura ocidental brasileira, a gente não consegue perceber o impacto da realidade que isso causou na hora para os ouvintes, ao descobrirem que a história era algo assim, que hoje em dia, se fosse assim ser publicada, ia sair assim, talvez num programa Cidade Alerta, numa coisa assim assustadora. O pai quis a morte do filho o filho quis a morte do pai para se apropriar dos seus bens. Aí, quando nós continuamos lendo e entendendo o texto, a grande surpresa é o que acontece na sequência. O texto então diz, para deixar todo mundo mais impressionado e assustado, diz que o pai repartiu a sua herança, a sua propriedade entre eles. E aí surge uma grande novidade. Espera um pouco, vamos tentar entender o que está acontecendo. Não foi o filho mais novo que pediu a herança? Então como é que pode o pai repartir a herança entre eles, entre os dois? Então o que acontece aqui nessa história que o filho mais velho está envolvido no processo? A grande verdade é que, de acordo com a tradição judaica, o filho mais velho, muito conhecido como primogênito, tem um direito especial sobre a herança. Ele recebe o dobro do outro. Essa é a razão, por exemplo, que Eliseu diz para Elias que ele quer receber a porção dobrada do Espírito. Não que significa apenas que o Espírito vai agir de modo duplo, ou 2 vezes mais, mas que ele é o sucessor espiritual de Elias, uma espécie de primogênito espiritual. Então, quando ele pede isso, e o texto nos diz que a herança, a propriedade foi repartida, entre os dois, nós vamos descobrir uma coisa impressionante. O filho mais velho, pela lei, recebeu também a sua parte, e a sua parte foi uma parte em dobro em relação ao mais novo. Isso é ainda mais impressionante quando nós descobrimos que a tradição judaica dizia o seguinte: quando uma família tivesse um filho com a cabeça fora do lugar, um filho que não tivesse entendendo as coisas direito, como é o caso do filho mais novo aqui, a responsabilidade do mais velho, do primogênito, era chamar o rapaz e convidar para tomar um café, e chegar lá e conversar com ele: rapaz, o que é que você está fazendo? Como é que você tomou essa atitude tão absurda, tão irresponsável? Não faça isso não, é melhor você caminhar nessa direção, você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo. Surpreendentemente, há um silêncio sepulcral sobre a atitude do filho mais velho. O filho mais velho, como o grande beneficiado dessa divisão, fica quieto, omite-se da sua responsabilidade e não faz absolutamente nada. Diante disso, o que vamos encontrar na sequência do texto? Não muito tempo depois, o filho mais novo, ao fazer o que ele fez, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele, na verdade, representa aquele pecador
escrachado, aquela pessoa que, por causa do seu compromisso com o pecado, com o mal, resolve fazer o que é errado assim de maneira absolutamente direta e contundente. Aquela pessoa que, como se diz na linguagem popular, não está nem aí para os resultados, as consequências das suas escolhas. Então, o filho mais novo, pela sua atitude absurda, pela sua atitude radical contra o seu pai, o que ele faz? Ele é obrigado a sair da cidade, porque ninguém faz o que ele fez. Esse moço é uma espécie assim de criminoso, de pessoa mal vista, de alguém que de modo nenhum é bem-vindo. Ele, para honrar o seu compromisso com o pecado, a sua revolta contra o pai, que representa a revolta que o ser humano tem contra Deus, quando se afasta assim de Deus de maneira total, esse moço ele perde a sua família, perde o seu pai, perde a sua cidade, perde a sua nação, assim como uma pessoa que entra nas drogas, que se entrega à prostituição, a pessoa que se entrega à bebida, a pessoa que cai no mundão assim profundamente. Esta é a figura desse filho mais novo, e ele vai então embora, porque ele não tem nem condições de ficar lá. Por amor ao pecado, ele perde todas as suas relações importantes e preciosas. Ele vai para uma região distante, não tem ambiente para ele ficar. Na verdade, os cidadãos daquele lugar não vão aceitar esse moço. Os irmãos devem imaginar o que acontecia. Hoje em dia a coisa mudou, há muitos anos atrás, quando alguém fazia alguma coisa errada numa cidade do interior, né? O sujeito mexia, por exemplo, com a filha do prefeito, no dia seguinte ele tinha que estar muitos quilômetros longe de lá, para que ele não tivesse problemas sérios aí para resolver. Vamos fazer uma mudança estratégica aqui para conseguirmos, né? Vamos mandar o microfone para uma região muito distante, e esse aqui vai ficar, né, como o filho que voltou para ser devidamente aqui utilizado. Mas, meus queridos, veja só, quando esse moço vai embora e vai viver nessa região distante, diz o texto que ele passou a desperdiçar os seus bens vivendo irresponsavelmente. E aqui é muito importante prestar atenção ao que está acontecendo. Ele, como uma espécie de filhinho de papai, que recebeu uma boa herança, que tem tudo na mão, começa a gastar sem se preocupar com as consequências. Ao contrário do que muita gente imagina, até porque as traduções mais antigas dizem que ele começou a viver dissolutamente, uma palavra que é meio difícil de saber exatamente o que está acontecendo, mas no texto grego original, a ideia não é que ele caiu na prostituição. A ideia não é o que em tantas peças evangélicas se faz, né, mostrando o homem assim, entre uma garrafa e outra. A ideia é que ele começou a gastar, como muita gente faz hoje, sem se preocupar com o futuro. É a pessoa que vai, né, botando tudo no cartão. Vamos lá, depois a gente vê como é que a gente resolve isso. Esse moço começa a gastar irresponsavelmente, e quando a gente tem dinheiro para gastar assim, muitos são os amigos e os companheiros para nos auxiliarem nessa tarefa nada fácil, nada difícil de executar. Então ele viveu dessa maneira, sem pensar em nada, despreocupadamente, como um moço ingênuo e sem qualquer maturidade. E depois de ter gasto tudo, a Bíblia então nos diz que houve uma fome severa, uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. As coisas começam a mudar. Esse moço que perdeu todo o relacionamento com a sua família, com o seu pai, com o seu povo, com a sua cidade, agora começa a sofrer como resultado das suas escolhas. Assim como a pessoa que não pensa em nada, que resolve beber porque os outros estão bebendo, que resolve se prostituir, que resolve entrar em drogas, que resolve viver a sua vida de maneira absurdamente errada. Ele não se importa com nada. O moço então vai vivendo dessa maneira sem se preocupar, e agora chegou um momento difícil e ele, desesperado, vai passar por muitos problemas. É muito possível, de acordo com os que estudam esse texto, que ele tenha pedido esmolas, até porque o verso 16 diz que ninguém lhe dava nada. É possível que ele tenha saído aí procurando: o senhor pode me dar uma ajuda? Porque ele só conseguiu um emprego, que era um emprego terrível de
cuidar de porcos. E os irmãos sabem, né? Isso não é problema para a nossa realidade, mas para o judeu o porco é o animal assim imundo por excelência. Ele não pode nem chegar perto. A vida toda é mais ou menos pensar assim numa mulher brasileira de classe elevada mexendo numa barata. Que coisa esquisita, né? Imagina a facilidade de uma mulher de pegar e deixar que a barata corra pelo braço dela. Puxa, tem gente que até já sentiu mal aí. Pois é assim que esse moço se sentiria mexendo com o porco, se aproximando desse bicho, escutando aquele grunhido, aquela coisa esquisita, e dispensa-se os comentários sobre o cheiro do dito animal aqui mencionado. Ele vai cuidar desses bichos. Eu fico imaginando a dificuldade dele de se aproximar, olhando para aquele bicho. Será que eu chego perto, né? Eu vou jogar comida de longe. Tudo para honrar a sua situação de pecado. Esse moço chegou nesse ponto. E a coisa chegou num nível tão crítico que os especialistas descobriram que havia uma espécie de vagem preta, muito amarga, que era assim, que crescia enterrada na terra, chamada vagem de alfarrobeira, e os porcos então, né, que fuçavam ali no chão, comiam aquilo, e era um negócio muito ruim, dizem os especialistas, muito amargo. O homem chegou num ponto tão terrível que ele tinha vontade de comer aquela coisa escura e amarga que os porcos estavam mastigando. Quando alguém vira as costas para Deus, resolve pecar assim abertamente, cai na vida, desinteressado, sem pensar nas consequências, a pessoa sofre doloridamente, de maneira terrível, a semelhança desse texto, conforme a palavra de Deus nos apresenta. É uma sensação de solidão, de dor, de sofrimento da pessoa que deliberadamente resolve dar as costas para Deus, que criou o sol, que criou as estrelas, que nos dá o oxigênio, o ar, que nos dá vida, que cuida de nós. O moço não quis saber de nada, revoltou-se contra o seu pai, assim como muitas pessoas revoltam-se diretamente contra Deus. Mas, de repente, acontece uma coisa diferente. E o que foi que aconteceu? Talvez não seja bem isso que você está pensando. Diz a Bíblia que ele, caindo em si, disse o seguinte: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Meus amados, quando nós demos isso, a gente já vai ficando feliz e contente, dizendo: puxa vida, agora sim, na hora que o moço estava lá no fundo do poço, ele se arrependeu dos seus pecados para aqui receber o perdão do seu pai. É isso mesmo? Não, não é isso que está acontecendo. Na verdade, a palavra de Deus usa uma expressão caindo em si. Essa expressão caindo em si era bastante utilizada pelos judeus para se referir ao arrependimento que acontecia no ambiente judaico. Mas esse arrependimento não é o arrependimento que Deus deseja. É o arrependimento que todo mundo tem quando faz alguma coisa que não dá certo. Aquele homem que eu vi uma vez triste, aborrecido, porque ele comprou um carro e depois de um mês o carro fundiu o motor. Ele falou: puxa vida, por que é que eu fui comprar esse carro? Ele até mesmo tentou ali questionar a sua própria inteligência, dizendo: mas como é que eu fiz uma coisa dessa? Ou quando a pessoa entra por uma rua e depois chega lá, passa em cima de um prego e fura o pneu, né? Numa situação difícil, num lugar lá, quando a temperatura está 39 graus e meio, assim, às 2 da tarde, a pessoa: puxa vida, logo agora, por que é que eu fui? A pessoa fica arrependida, no sentido comum do termo, no qual todas as pessoas ficam quando alguma coisa dá errado. E na verdade, o ser humano, longe de Deus,
ele não se arrepende com facilidade, ele fica chateado e aborrecido porque as coisas dão errado. Depois que a pessoa está devendo muito dinheiro, depois que a pessoa está com consequências dos seus atos impensados, depois que ele está sofrendo por causa do que ele quis fazer, é natural que essa pessoa diga: puxa vida, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Diante disso, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho saída, eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas eu tenho um plano. Meu plano é o seguinte: olha só, eu estou aqui num desespero, sofrendo, não tem nem comida direito, mas na casa do meu pai que é um homem de vida estável, está tudo tranquilo, ele tem lá muitos empregados que estão comendo comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para casa, atenção, vou voltar para o meu pai e vou dizer o seguinte para o meu pai: preste bastante atenção no que este moço quer dizer para o seu pai. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Você pode ficar feliz ao ouvir esta palavra, mas essa palavra é muito triste, porque na verdade esse moço tem na sua cabeça muito clara a ideia de que nunca mais ele pode voltar a ser filho do seu pai. Acabou. O que ele fez não tem perdão. É um absurdo. O moço que faz o que ele fez, a coragem de cometer uma atitude tão absurda quanto seu pai, matou para sempre a possibilidade dele voltar a ser filho. Mas ele não tem escolha. O único jeito é voltar para o seu pai para ver se ele resolve o problema do seu sustento, da sua sobrevivência. É a mesma coisa que acontece com as pessoas na sua vida, quando tudo dá errado. Eles se voltam para Deus, mas não porque estão tristes por causa dos seus pecados. Eles se voltam para Deus porque eles falam: ó Deus, garante o feijão para mim, pelo menos, ó Deus, não deixa eu passar fome, pelo menos a carne e a farinha o Senhor sustenta, me ajuda, ó Deus, a garantir pelo menos o sustento aí pelos dias que eu tenho pela frente. É por isso que todas as pessoas têm uma facilidade de gostar desse negócio de troca. Você dá para Deus e Deus devolve. Você usa o céu como se fosse um banco de investimento. Você paga lá e Deus devolve com juros e correções monetárias. Essa ideia é muito forte na cabeça das pessoas. Mas, meus queridos, este moço tem um plano perfeito. Ele diz assim: eu vou chegar para o meu pai e falei: pai, já sabe de uma coisa? Eu sei, nem adianta pensar no assunto, eu não tenho mais condição de ser aceito como filho na casa, eu não sou digno, eu pequei contra o céu, a maneira de falar que pequei contra Deus, que os judeus religiosos evitam usar o nome de Deus, eu pequei contra o Senhor, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um registro na prefeitura, eu vou comprar o meu RPA, eu vou fazer a minha microempresa. A palavra que está aqui, trata-me como um dos seus empregados. Teus empregados não é empregado no sentido comum, é o empregado autônomo, empregado independente. Ele tem certeza que nunca mais ele pode ser aceito pelo seu pai, porque o que ele fez é simplesmente inaceitável. Então ele diz: eu vou abrir um registro na prefeitura, eu vou ter lá a minha situação à parte, e eu vou trabalhar para o senhor pode me contratar como um freelancer, o senhor não se preocupe, eu não tenho nenhum relacionamento com o senhor, eu sei que eu não posso ser filho nunca mais, tudo acabou, eu tenho certeza disso, então pelo menos o senhor me contrata como um empregado externo, que nem carteira assinada não vai ter. E ele tem certeza que pelo menos assim ele garante o feijão, o arroz, aquilo que as pessoas consideram importante na vida. O meu sustento está garantido. Meus queridos, aí que a coisa começa a ficar interessante. Aí é que a gente vai ver que a coisa é surpreendente. Quando ele vai para encontrar o seu pai, diz a Bíblia que a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A Bíblia vai nos falar que o seu pai, estando ele ainda longe, o viu. A pergunta é: como é possível que o seu pai tenha feito isso? É muito possível que o ambiente que nós estamos percebendo aqui, o ambiente de uma pequena aldeia, uma pequena cidadezinha da Palestina. Essa cidade
é uma cidade como qualquer outra, protegida, uma cidade murada que tem os seus portões ali na frente, e esse moço não pode voltar para a cidade. Por quê? O que ele fez é um crime imperdoável. Se ele chegar na cidade sozinho, se ele aparecer lá na porta, e quem fica na porta da cidade são os juízes, os líderes importantes, se eles perceberem que é esse rapaz, eu não sei nem o que vai acontecer com ele. Ele não tem a mínima chance. Mas o seu pai, o tempo todo esperava por ele, assim como Deus espera por aquele que virou as costas para ele. E por isso o seu pai o vê longe. Quando o pai o vê de longe, que agora o sofrimento, a dor, os problemas da vida, as coisas inesperadas estão trazendo ele de volta, a Bíblia vai nos dizer que, cheio de compaixão, os judeus dizem que a compaixão fica na barriga da gente e não no coração. Os irmãos sabem disso, né? A gente fala que a gente sente muita emoção no coração, os judeus dizem que nada, porque quando a emoção é forte mesmo, a barriga da gente faz uma confusão danada, a gente sente a coisa muito mais profunda. Então quer dizer, uma coisa que vem das entranhas, movendo lá do fundo. O pai, dominado para isso, saiu correndo para seu filho, o que é impressionante. Por quê? Porque esse homem é um homem honrado, esse homem é um homem importante na comunidade, e o Talmud judaico diz que um homem importante não sai correndo no meio da rua. Quem corre no meio da rua é moleque, é criança, é menino, é aquele que não está nem aí. Você já viu uma pessoa importante assim, perto do tribunal, lá, de terno e gravata, saindo correndo feito doido no meio da rua? Não, pelo contrário, as pessoas importantes, elas andam até, né, assim, com uma pose diferente, para tentar mostrar que o seu cargo é compatível com a sua postura. Pois é, eu fico imaginando, não sei qual é a idade desse pai, não sei nem se ele já tem alguns quilos a mais. Imagina só esse homem correndo no meio da rua, diante de todo mundo. Quanta gente vira para o lado, dá um risinho aqui, cutuca o outro, olha lá, olha o velhão correndo lá, olha que coisa, já viu isso? O pai passa a maior vergonha por causa do seu filho desobediente, e ele atravessa todo o espaço para correr e chegar lá na porta da cidade antes que o seu filho seja de alguma forma interceptado por qualquer pessoa. E aí a Bíblia diz que nesta hora ele abraça e beija o filho, dizendo para todo mundo: não toque nele, ele é meu filho, ninguém mexe com ele, ele é meu. Você se afastou de Deus, fez as loucuras que você fez, e Deus passou a maior vergonha, o sofrimento, tudo porque Ele gosta tanto de você, sem que você viesse a sofrer os resultados que você merecia, por aquilo que você fez na sua loucura, no seu desencaminhamento da sua própria vida. E quando ele faz isso, ele abraça e começa a lhe beijar o seu filho. Preste atenção, meus queridos, veja que coisa impressionante. O filho nunca esperava que isso ia acontecer. Ele sabia que nunca mais ele podia ser filho do seu pai. Acabou. Como muita gente que nem se sente próximo de Deus. Deus é o que me sustenta, me dá as coisas, mas eu não quero ligação pessoal com Ele. O filho sabia que a sua vida tinha acabado, como tanta gente que corre atrás de Deus apenas para receber uma bênção, uma coisa boa. Quando o filho recebeu o abraço do pai, o beijo do pai, a restauração do tipo: meu filho, você é meu filho, eu te amo. Presta atenção, o texto diz, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. A última frase, que é: trata-me como um dos teus empregados, ele engoliu, porque ele descobriu que o plano dele era ser um mero empregado do pai, e o pai diz: não, você é meu filho de verdade. Meu querido, não importa até onde a pessoa possa ir,
nada é mais poderoso que o glorioso amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que tira a pessoa da situação mais horrorosa e possível que alguém possa estar. Um dos hinos mais extraordinários da história da igreja, conhecido como Graça Maravilhosa, Amazing Grace, foi escrito por um homem que era um dos homens mais horrorosos e terríveis mercadores de escravos da história da Inglaterra. Quando esse homem conheceu o Evangelho, ele conta nesse hino a sua experiência, como é que Deus salvou alguém tão miserável como ele. Não importa onde a pessoa tenha se afundado, o quanto ela tenha descido, Deus, com a sua graça, por meio de Cristo, recebe. E nesta hora, o plano do moço de conseguir fazer um acordo com seu pai desaparece, porque o pai diz: não, eu quero você não como empregado, eu quero você como meu filho. Eu te amo, eu te perdoo, eu te recebo de volta. O verdadeiro arrependimento só existe quando a gente descobre quanto que Deus ama a gente de verdade. Nessa hora, o pai disse aos seus servos: depressa, trago a melhor roupa. Que roupa que é essa? É a roupa do próprio pai. E vistam nele, coloque um anel no seu dedo. O anel é o cartão de crédito da época. Você sela com o nome da pessoa. Olha, ele é recebido completamente. E coloque calçados nos seus pés. Para quê? Calçado significa você vai ter servos à sua disposição. Você que volta para Deus é completamente aceito de volta, sem nenhuma ressalva, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de ninguém, não vem das obras, para que nenhuma pessoa venha se gloriar diante de Deus. E meus queridos, diante disso, o pai diz: olha, como esta vitória é tão impressionante que o filho realmente voltou, vamos comemorar, vamos fazer uma grande festa. Que tipo de festa? Tinha duas possibilidades. Um tipo de festa que se fazia era uma festa assim de matar um carneirinho, ou então uma cabra, né? E aí fazer uma festa para um número limitado de pessoas, para os familiares mais chegados. Mas o outro tipo de festa era matar de fato um novilho. E como o pai quer dizer para a cidade toda que ele está recebendo o filho inteiramente, ele quer restaurá-lo perante a cidade, o pai resolve fazer um grande churrasco, mas bem grande. Então ele faz o seguinte: traga um novilho gordo, porque eu não quero festa pequena, a coisa aqui vai ser animada. Traga o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Então era aquela festa. Fica imaginando os comentários, os burburinhos na cidade: ó, você viu aquele menino maluco, doido que fez aquilo? Pois é, voltou, e agora o pai, vamos lá na festa, vamos, pelo menos a gente come um pedaço de carne. Isso aqui é o quê? Picanha, alcatra, contra filé? O que vai ter? Meus queridos, pois é, o pai diz isso porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso, porque o filho finalmente voltou para o seu pai. Mas a história tem continuidade. Enquanto isso, o filho mais velho, você deve se lembrar, o filho mais velho tinha acesso à riqueza do pai. Na verdade, ele ganhou o dobro, mas como ele tinha que se comportar socialmente, ele nunca pôde fazer muita coisa com isso. Somente o filho mais novo se apropriou dos bens e foi embora. O filho mais velho é um outro tipo de gente, é o pecador comportado, é o pecador alinhado, é o pecador socialmente respeitado, aquele de preferência de terno, gravata, com curso superior, de carro, cabelo penteadinho, tudo no lugar. E o que acontece? Na hora dessa festa, todo mundo está aguardando a chegada do filho mais velho. Por quê? Porque numa situação como essa, a expectativa é que o filho mais velho vai ser o grande anfitrião. Ele é que vai fazer as honras. É como esperar a noiva no casamento. Está todo mundo aí, quando é que vai começar realmente a servir aí a picanha?
né? Aí o homem já chegou, não, está vindo, daqui a pouco ele está aí. Todo mundo está aguardando que ele vai ser o mestre de cerimônias. E ele, diz o texto, enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, provavelmente isso são por volta de 5 horas da tarde, está terminando o trabalho do campo e ele está voltando. Quando ele se aproximou da casa, e a casa é judaica, ele ouviu a música e a dança, que faz parte do ambiente cultural, ele percebeu isso. Diz a Bíblia com clareza o que acontece, e a gente sabe que não tinha como ele chegar pela casa pelos fundos, ele chega pela frente. Então ele pegou um dos servos, alguns estudiosos sugerem que tenha sido até talvez um rapaz adolescente, e aí quis saber o que estava acontecendo nessa situação. Quando ele descobriu, a resposta que lhe foi dada: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, mostra que era um novilho especial, porque o recebeu de volta são e salvo. Aí a coisa começa a complicar. O que vai acontecer? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Quem é esse filho mais velho? É aquele que se omitiu de aconselhar o seu irmão mais novo. É aquele que na verdade lucrava mais com a desobediência do irmão do que o próprio irmão e ficou quieto. É aquele que se sentia justo, porque na aparência estava tudo bem. Você já reparou como é impressionante quando uma pessoa aceita o evangelho, muda de vida, deixa a sua vida errada, deixa os seus vícios, e ao invés dos outros comemorarem, eles ficam revoltados. Ah, que absurdo, agora o sujeito ficou besta e vai ser crente. Como é que pode um negócio desse? Eu tenho maior raiva disso. Não é novidade, a Bíblia já fala que a coisa acontecia dessa maneira, porque a pessoa se sente acusada. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Agora você imagina que situação terrível, porque todo mundo está esperando ele chegar, para a festa realmente prosseguir. E as coisas estão lá, e o pai está ali, né, olhando, daqui a pouco ele está vindo, estão tentando segurar a situação, e o homem chega e fica lá fora e diz: eu não vou entrar. Eu fico imaginando a cara do pai perante os convidados, especialmente os mais respeitáveis, né, com aquele sorriso amarelo, dá licença aí, aquela cara assim, né, numa situação terrível. Na hora de restaurar o seu filho mais novo, lá vem problema terrível com o seu filho mais velho. E aí ele sai para conversar com ele, insiste com ele: não, filho, não faz isso não, vamos, depois a gente conversa, vamos lá. Vai conversar com ele, e de repente, agora é a hora desse filho mais velho sair da toca, sair da caverna e revelar o pecador escondido que existe nas pessoas bem comportadas da sociedade. Ele respondeu ao seu pai, preste atenção: olha, que coisa horrível. Como assim, pastor? Ninguém na cultura judaica vira para o seu pai e diz: olha. Não, isso é como dar um tapa na cara, isso é como cuspir no rosto de alguém. Ele teria que dizer: meu pai. Ele nem se refere ao pai como pai, ele trata com a maior dureza, brutalidade e desrespeito. Vai direto e diz: todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Meus queridos irmãos, veja que coisa. Como se sente uma pessoa que socialmente parece gente boa, mas no fundo tem a sua vida de revolta contra Deus? Essa pessoa se sente injustiçada. Toda a minha vida eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor. Da mesma maneira como o filho sabia que ele não podia ser mais filho, esse outro pecador diz: eu não sou filho do meu pai, eu sou escravo dele. As pessoas que fazem tantas coisas na vida dizem: eu não entendo como é que foi acontecer isso comigo, eu sempre fui trabalhador, eu sempre fiz o bem, eu não faço mal para ninguém, e aconteceu um problema, eu sofri um acidente, não sei quem da minha família passou por isso, eu não entendo, esse mundo é uma injustiça. Imagina, onde já se viu? É exatamente o retrato do filho mais velho, que diz: eu fui um escravo do Senhor e nunca desobedeci às tuas ordens. Eu não faço nada de mal, só faço bem.
Eu sou uma pessoa boa, eu sou religioso, eu até faço uma oração de noite. E aí vem a sua revolta, o seu remorso, o seu aborrecimento contra o pai e diz: e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Que ironia! Ele, na bipartição das coisas, ficou com o dobro da herança. Como as pessoas ingratas se revoltam contra Deus porque não aconteceu a sua vontade e não olham para milhares de coisas que Deus gratuitamente lhes deu durante toda a vida. Revoltado diz: eu não ganhei nenhum cabrito para comemorar com quem? Não com o Senhor, porque eu não tenho comunhão com meu pai, mas com os meus amigos. Eu quero que Deus me dê as coisas para eu fazer a minha festa lá fora, porque eu também não me sinto filho de Deus, filho do Pai. É o mesmo problema. Meus queridos, que coisa impressionante ver o que este filho mais velho manifesta como o pecador socialmente bem comportado, mas tão terrível quanto o primeiro. Ou seja, não tem jeito. O ser humano tem duas categorias: o pecador descarado e o pecador comportado, bem arrumado. E aí ele vai ainda provocar o seu pai, mas quando volta para casa: esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, não é verdade? Por isso é importante olhar o que o texto diz lá atrás. Ele viveu irresponsavelmente. A palavra grega não significa que ele gastou seus bens com as prostitutas. O filho mais velho é que diz isso, na sua ira, no seu ódio, na sua acusação, e diz: o Senhor está matando um novilho gordo para ele, e ele faz toda a sua encenação de revolta contra o pai. Aí é que a coisa é impressionante. Eu fico embasbacado com a palavra de Deus, porque nessa hora, o que você esperaria? Você imagina a situação de um pai assim, toda a festa preparada, toda a situação definida, o pessoal esperando lá, o filho mais novo acabou de chegar, ele sai lá fora para conversar e recebe uma paulada dessa. Na hora de reagir, o que o pai diz? Olha o detalhe: meu filho. Como é que ele falou? Olha. Resposta do pai: meu filho. Deus convence o coração humano, pelo seu amor tão extraordinário, de nos dar Jesus gratuitamente com a sua morte para perdoar todas as nossas maldades, para abençoar a nossa vida. E ele mostra esta mensagem aqui nesse texto: meu filho, você está sempre comigo. Que história é essa de que eu não te dei nenhum cabrito? Você sabe que tudo é seu há muito tempo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que nos surpreende nessa história é que ela não acabou. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, acabou. Mas todo mundo sabe, todo mundo que lê a história e entende o que a gente chama de estrutura literária da história, sabe que está faltando um pedaço dela. É como se você assistisse um filme esperando chegar no final, the end. Aí você chega lá, não tem o the end, a cena cortou no meio. Cadê o pedaço final da parábola? O que foi que aconteceu? Se a gente olhar direitinho, você vai ver que aparece a desobediência do filho mais novo, aparece a intervenção do pai correndo, abraçando e beijando, e aparece a resposta do filho recebendo o amor do pai. Aqui surge a desobediência do filho mais velho, com toda a sua arrogância e maldade. Aparece a palavra do pai cheia de amor para resgatar, dizendo: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu, a manifestação do amor de Deus. E ficou faltando o quê? A palavra do filho mais velho. Todo mundo que lia essa história no contexto original fala: cadê? E a resposta dele? Onde é que está? De repente, texto bíblico fica em silêncio e a história acaba sem a resposta do filho mais velho. Ele
não respondeu ao amor de Deus. A maior brutalidade que um ser humano faz contra Deus, depois de ouvir sobre o seu amor e a sua graça, é ficar quieto, sem dizer absolutamente nada por causa disso. Meus queridos, diante do que nós ouvimos, é necessário que a gente faça algumas coisas nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria fazer um desafio para os membros dessa igreja e as pessoas que seguem a Jesus. Estudem a Bíblia com bastante atenção e toda dedicação, porque você vai descobrir a profundidade extraordinária desse livro de Deus. Segunda coisa, pode ser que você está meio enferrujado na sua vida pessoal, porque você perdeu essa dimensão de que Deus ama você profundamente. Você só pode ter combustível para a vida cristã se você deitar nesse amor de Deus e receber esse abraço e esse beijo do Pai que te dá força para continuar. Pela sua força você não vai para lugar nenhum. E finalmente, não sei, talvez nós tenhamos algumas pessoas que estejam com a gente e que nunca pensaram seriamente em voltar correndo para os braços do Pai. Você é uma pessoa que vai viver a eternidade. O único jeito de saciar a sua sede, de resolver a coisa mais profunda da sua vida, é só quando você abre o coração para Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero receber Cristo na minha vida e seguir esse evangelho tão impressionante e emocionante que a gente ouviu aqui nessa noite. Eu queria que a gente abaixasse a nossa cabeça, a nossa oração, e fizéssemos uma oração. Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você ouviu esta palavra e de alguma forma você está precisando de uma renovação do amor de Deus no seu coração. Você que já conhece a Cristo, se você quer hoje pedir que Deus te renove, te dê uma força especial, que você tenha o impacto desse amor de Deus, me dê um sinalzinho com a mão. Quero orar pela sua vida. Pastor, olha, eu estou precisando de uma chuva do amor de Deus no meu coração, eu quero a graça de Deus na minha vida. Graças a Deus, louvado seja Deus, amém. Eu não sei, talvez nós tenhamos alguém aqui no nosso meio, uma pessoa que nunca teve uma oportunidade de dizer assim: olha, eu quero Deus na minha vida, eu fiquei muito interessado nessa história desse amor de Deus e eu me enxerguei nesse processo, e hoje eu quero dar um sinal de que eu quero Deus, quero Cristo na minha vida. Se você tem esse desejo, está sentindo alguma coisa no seu coração, me dê um sinalzinho com a mão que eu quero orar pela sua vida. Pode ser que você se sinta um pouquinho constrangido, mas não se preocupe não, a gente quer orar por você, pedir que Deus abençoe. Se você está com a gente aqui, nunca teve essa oportunidade, dê um sinal. Só quero pedir que Deus abençoe a sua vida de maneira especial, que Ele revele para você a grandiosidade da pessoa de Cristo. Se houver alguém, mencione, dê apenas um sinal com a mão que nós vamos orar por você. Nós não queremos nos estender, perder tanto tempo falando sobre o assunto, e vamos deixar a decisão com você. Você pode nos procurar aí, falar com o pastor na sequência desta reunião. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos pela grandiosidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por essa história, esta parábola tão fascinante, e pedimos que as lições e as verdades aqui apresentadas abençoe especialmente o coração daqueles que estão desejosos de uma comunhão mais profunda, da manifestação do teu amor no nosso coração. Nós te agradecemos, te bendizemos e oramos nesta noite agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.